Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Bom dia, Anderson. Bom dia, Moisés. Bom dia, ouvintes da Vicência FM. Vamos falar de futebol neste feriado aqui em nosso município, 11 de setembro. De antemão, parabenizar a cidade de Vicência pelos seus 90 anos de história. Como um bom vicenciano, né? Já publicamos, né? Eu, você e muitos que estão nas redes sociais, felicitando esse momento da cidade, né? Toda a idade de rombo ela é bem-vinda, né? Como se diz no bingo, 90 anos de história. Não só Vicência, né? Aliança, Carpinas, cidades circunvizinhas, salvo engano, são 52 cidades que completam o ano nesta data 11 de setembro. Então, Vicência é uma delas e parabenizar a nossa cidade, a princesa do Vale do Sirigi. Em relação a futebol, temos aqui algumas notícias do Náutico. Temos o treino, né, que aconteceu agora pela manhã na Ilha do Retiro. Inclusive o Sport hoje treina em 2 períodos. E vamos destacar aqui os nossos clubes, trazer alguns dados a respeito do Campeonato Brasileiro. Começando agora, né, com o nosso repórter Alessandro Matias, que está conosco para trazer as informações do Leão. Pois é, vamos com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia! Bom dia, Moisés. Bom dia, amigos da Rádio Vicência. Estamos aqui no Centro de Treinamento do Esporte Clube do Recife, onde o comandante Eduardo Batista acabou agora o treinamento. Aí, o segundo da semana, ontem houve a reapresentação e também aquela coletiva de imprensa, onde foi falado sobre os casos de Michel Bastos e do Felipe Bastos. Ambos estão aqui treinando, ou melhor, treinaram aqui com o grupo, estão reintegrados, vamos dizer assim, né? Não chegaram a sair, lógico, houve esse problema aí no final de semana, mas estão treinando normalmente com a equipe rubro-negra, tá? O treino acabou agora, 11 horas da manhã quase, e a programação da tarde é de um treinamento às 15 horas, só que à tarde não tem abertura não tem a janela para a coletiva de imprensa, não tem abertura também para imagens. Então a gente está esperando aqui as coletivas de apresentação do atacante Matheus Peixoto e também do Adenilson, que é volante. Ambos vieram do Bragantino e se destacaram no campeonato pela equipe paulista. Outra expectativa aqui é qual a formatação que o técnico Eduardo Batista vai dar para o time rubro-negro. Fala-se que o meio de campo vai ser formado por Marcão, pelo Jair e também pelo Neto Moura. Fala-se também que Andrigo pode perder a posição para o Vinck lá na frente. E na zaga, Léo Ortiz ganha a posição do Ronaldo Alves em virtude do 3º cartão amarelo. Portanto, Hernando vai voltar, continua, melhor dizendo, na lateral, e no resto do time continuam as mesmas situações. Então, a gente fica por aqui. Informações com o nosso repórter Alessandro Matias, trazendo informações pra gente do Leão da Praça da Bandeira. Tem mais uma coisa para acrescentar essa questão ainda falando do esporte, Anderson? Viu, treinou agora pela manhã, né, o esporte já iniciando os trabalhos para esse compromisso em São Paulo, no próximo domingo, contra o Corinthians. Tem essas modificações na equipe, né? O Ronaldo Alves está de fora, o Cláudio Vinck retorna à equipe. Tem os problemas também tanto do Felipe Bastos como do Marlone, 2 atletas que são vinculados ainda ao Corinthians e que não podem atuar nesse jogo. Então o técnico Eduardo Batista está vendo aí uma melhor solução para o time, vendo aí a entrada do Cláudio Vinck, né, retornando após aquele compromisso contra o Bahia no meio da semana. E tem também essa retirada do Andrigo, que até então estava no time titular, e que pode entrar aí o Cláudio Vinck na vaga dele. Essa formação com 3 volantes, o que já seria aí uma indicação de uma equipe que vai prezar mais por um plano tático, tendo aí a entrada do Jair, a própria entrada do Marcão na cabeça de área e o Neto Moura com uma função um pouco mais de armação, digamos, porque o Jair vai ser esse elo entre os volantes, e a entrada do Léo Ortiz, né? Léo Ortiz retornando à equipe, podendo compor zaga com Durval, e o Hernando ainda permanecendo na lateral direita, já que Raul Prata, mesmo sendo acionado na partida passada, a gente percebe que ainda não tem condições físicas de aguentar uma partida de Série A durante os 90 minutos. Então o Sport vai improvisando, mas é aquela improvisação que sabemos que tem aí um cunho tático.
de que o Eduardo quer, quando possuir a bola, tá com 3 zagueiros, né, e avançar um pouco mais com os seus laterais, tanto com o Vink e o Sander, né, e também ter lá na frente o Hernani, que seja um cara que consiga receber um pouco mais de bolas, porque é algo que não vem acontecendo. O Hernani sempre tá vindo buscar bola e isso é ruim para no caso agora o Sport tem praticamente um esquema que pela minha cabeça aqui o Sport deve ir com a sua força máxima em relação às laterais. Para mim o Sport vai Hernando, Léo Ortiz, Durval, né, numa trinca de zagueiros, tendo o Sander pela esquerda, o Cláudio Vink pela direita, os 3 volantes, Jair, o Marcão e o Neto Moura, o Rogério fazendo dupla de ataque com o Hernani Brocador. E vai ser uma equipe bem diferente do que a gente estava vendo, porque vão ser muitos velocistas. A posição do Neto Moura, que, como dito anteriormente, é um cara que vai ter uma incumbência maior na marcação. E, consequentemente, acredito que, mesmo fora de casa, ele vai receber mais bolas com essa formação. Tá pensando num jogo que é bem plausível de pensamento, porque vale vaga na final da Copa do Brasil. É o primeiro compromisso do Corinthians, o jogo é fora de casa, depois o Corinthians retorna para a capital paulista para o segundo jogo. Ele, por tabela, até mesmo pelas condições que o campeonato está oferecendo no momento, ele pode ser essa peça que venha adentrar com uma vaga direta também na Libertadores do ano que vem. Porque o Flamengo está dentro do G4, o Palmeiras está dentro do G4, o próprio Corinthians está na disputa e o Cruzeiro seria a equipe que disputaria com o Corinthians por essa última vaga oriunda da Copa do Brasil. Ô Anderson, na sua opinião, seria legal para o Sport uma derrota do Corinthians neste meio de semana, no caso amanhã? Eu acredito que não. Para mim, uma vitória do Corinthians ou um empate, um bom resultado seria muito bom para as pretensões rubro-negras lá em São Paulo. Por quê? Porque o Corinthians, com uma derrota, ele vem com toda a pressão para o final de semana. Porque se não conseguir na Copa do Brasil, só tem o caminho do Campeonato Brasileiro, que será mais longo, um trabalho mais difícil, de inúmeras rodadas, mas com um treinador novo. Um treinador que vai querer colocar sua metodologia de trabalho em campo. E, pelo que eu pude observar do jogo contra o Palmeiras, é porque foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras é tudo mais difícil, e até mesmo por ser um clássico. Mas eu percebo que o Corinthians vai conseguir evoluir nesse tempo de trabalho do Jair Ventura, sem contar o tempo de contrato, né, que o Corinthians estabeleceu com o treinador até o final de 2019. Então ele vai ter um tempo para trabalhar com esses atletas. E eu acredito na evolução do Corinthians. Vai ser um jogo complicado, mas que o Sport tem que se impor mesmo fora de casa, porque é um adversário que também não está passando por um bom momento. Ô Anderson, essa zaga do Sport tá muito pesada não, Anderson? Eu digo isso falando do Duval, viu? Sim, eu até sugeri ontem isso, lá na transmissão do YouTube do Eu Pratico Esporte, que estávamos destacando a respeito da utilização do Durval porque em partidas na Ilha do Retiro. Isso. E o garoto Gabriel é um garoto, ele é muito leve, ele é muito rápido, tem que ter muito cuidado com esse menino. No caso, o Gabriel o volante, né? Tem o Pedrinho também. Tem um Pedrinho também. Né? É um time leve, o time do Corinthians, um time que gosta também de jogar pelos lados. Tem uma criação, né? Tem um camisa 10, que é o Jadson, quando funciona também que também não tá bem, né? No momento não vem bem. Mas é uma peça que quando quer atuar, quando quer jogar, o Corinthians tem na pessoa do Jadson um cara que pode decidir partidas. E em relação à defesa do Sport, eu não iria do Durval. Eu, treinador, só utilizaria o Durval em jogos de Ilha do Retiro para evitar o desgaste de um atleta que já não é um garoto. Já tem muita rodagem no futebol brasileiro. E utilizar ele em todos os jogos, para mim, é uma atitude errônea. Ele tá em boa fase, inegável. É um cara que tá conseguindo preencher bem aquele espaço. Mas é a questão da sequência. Isso. O que conta a favor do Sport é o número de partidas e o intervalo das partidas. O Sport tem uma partida no sábado. Tá tendo uma semana de trabalho, domingo, né? Por isso dá para descansar o atleta. Beleza, deixa eu ir novamente com o nosso repórter Alessandro Matias, porque terminou agora há pouco a coletiva. Ele deve estar na sala de imprensa ainda. Vamos lá, Alessandro, fica à vontade. Vamos lá, meu querido. Bom dia. Em primeiro lugar, dar os parabéns para minha querida Vicência, aniversariante hoje. Vicência que eu morei, que eu fiz parte da história. Eu construí da minha forma aí também um pouquinho da Vicência que é hoje. Então, parabéns para todos que moram e têm esse prazer de morar na minha querida Vicência. Com relação ao treino de hoje, a gente chegou aqui cedo, o treinamento começou no horário marcado, 9 horas da manhã. Eduardo fez vários tipos de treinamentos, mas sempre visando a bola rápida, o toque de bola, a saída da marcação, campos reduzidos, reduzidíssimos até no início do trabalho, para quem quer comprovar pelo menos no início do trabalho, os 15 minutos iniciais, a
gente transmitiu ao vivo lá no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Aqui eu convido você, torcedor rubro-negro, que ainda não conhece, a ir lá visitar o nosso canal no YouTube, se inscrever. Então, houve esse treinamento, né, o segundo da semana, ontem, né, só voltando para o que eu vou abordar agora, voltando ao assunto, ontem houve a coletiva de imprensa da diretoria de futebol abordando vamos dizer assim, entre aspas, a ficanda, né, dos jogadores Felipe Bastos e do Michel Bastos, jogadores esses que estavam com essa dúvida se iriam ficar ou não, pelo que eles colocaram na gente, mas enfim, tudo ficou pacífico, tudo ficou ok, os jogadores continuarão no esporte. Agora, minha opinião, Alessandro Matias, é que os dois não terão mais chance de jogar no time titular do Sport Clube do Recife. Para mim, são jogadores fora do esquema do esporte, e eu vou, agora, para quem está criticando, mas vai ficar ali, vai gastar dinheiro. Vamos lá. Os jogadores não agradaram a diretoria, não agradaram a torcida. Com relação à diretoria, foi nítido, né, a fisionomia dos diretores ontem, e a gente junta, né, o conjunto da obra, o quebra-cabeça, é que os atletas continuaram por alguns motivos. Vamos lá. Primeiro, o relacionamento do esporte com o Palmeiras e com o Corinthians, né, os clubes de origem desses atletas. Então, liberando esses jogadores, desvalorizaria o patrimônio deles lá e criaria um caso, né, de futuras contratações, empréstimos. Então, o Sport é um clube que tem relacionamento bom com o Corinthians e com o Palmeiras. O primeiro fator é isso. O segundo, existe contrato, né, não pode de uma hora para outra despejar os jogadores aí para fora do esporte de qualquer forma. Então tem que cumprir contrato, porque senão tem multas e tem cláusulas aí dentro dos contratos dos respectivos jogadores. E a outra alternativa era ficar com os jogadores, porque o clube não fala isso oficialmente, mas eu, Alessandro Matias, eu posso, porque eu não sou do clube, e a gente tem a função aqui de comunicar para o torcedor. Agora, não cravo, né, lógico, daqui para dezembro, que esses atletas possam, de repente, aparecer, porque o mundo dá voltas e no futebol, quem crava alguma coisa tem que estar muito ciente disso. Então, hoje, a formação de hoje é que esses jogadores não terão mais oportunidades dentro do esporte. Ficarão aqui treinando, aí você pode se perguntar agora, poxa, pode ser duas laranjas, né, aquelas laranjas podres que vai contaminar o elenco, aquela coisa toda. Gente, existem jogadores dentro do elenco que são da máxima confiança do Eduardo Batista. Vamos dar um exemplo, o próprio Durval, vamos dar outro exemplo, o Magrão. Então são jogadores que de repente já estão, né, como líderes que são normalmente, já estão alinhados aqui e estão observando todos os ocorridos, tudo que vai ocorrer aqui para frente. Então, não acredito que isso seja problema. Era a única solução que a diretoria podia ter, porque não tem como dispensar, não tem como brigar com os clubes respectivos dos atletas. Então, é manter. O problema foi instalado, foi amenizada a coisa e correr atrás. O treino dessa tarde, né, estava marcado para um treino para amanhã, né, que já acabou, e tem um treino agora para tarde, às 15 horas. Esse da tarde foi cancelado, tá? Então, só volta a treinar amanhã às 15 horas. O treino, por sinal, hoje pela manhã foi bastante puxado, né? Ontem nem tanto, porque foi a apresentação, mas hoje foi bastante puxado. Houve também a apresentação de dois atletas, né? O Adenilson, volante, e o Chuta atacante, que ambos vieram do Bragantino. Então, a gente fez algumas perguntas aqui a respeito da concorrência, né? No caso do volante, a respeito do calor da pressão também com relação ao atacante, e a gente já está editando material para colocar hoje à tarde, no início da tarde, esse conteúdo para você, torcedor rubro-negro. Mas estamos aqui ainda editando, terminando o material, daqui a pouco para casa, porque amanhã tem mais. Beleza, Alessandro, trazendo informações pra gente. Muito boa, valeu, a gente se encontra amanhã. Tá bom, meu querido, forte abraço para você, pro Anderson, para todos que compõem aí a equipe, a minha querida Vicência, mais uma vez, beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.